perdido dos Elohim. Olá, sou Francis Valade. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 119. A centelha e o retorno. A verdade sobre o que vem depois da morte. A morte sempre esteve entre nós como uma sombra silenciosa. Desde as primeiras pinturas nas cavernas, o homem desenhava ossos e estrelas, tentando decifrar para onde ia o sopro que abandonava o corpo. Com o tempo, templos foram erguidos para prometer que o fim não seria fim, e livros sagrados foram escritos para consolar os que ficaram. Quase todas as culturas criaram imagens de um lugar após a morte. Algumas o chamaram paraíso, outras reinos de luz ou vales sombrios onde as almas aguardariam julgamento. Essas histórias nasceram do medo, mas também da esperança. Foram criadas para dar sentido ao que a razão não alcançava. O problema é que, ao longo dos séculos, a promessa do depois cresceu tanto que passou a roubar o valor do agora. Muitos começaram a viver como se a vida fosse apenas um ensaio, esperam a recompensa futura, suportam injustiças, negam a própria alegria e adiam os gestos de amor, como se o tempo da plenitude ainda estivesse por vir. Essa crença transformou a vida em antessala e fez com que multidões suportassem correntes, ditaduras e humilhações na esperança de que a dor fosse compensada num céu distante. Mas a vida não é um ensaio. Ela é a plenitude já entregue. A terra nos empresta matéria e nos veste de corpo para que possamos experimentar o milagre de existir. A morte, por mais dura que pareça, não é castigo, nem porta secreta para um palco distante. É retorno. O corpo volta à terra que o formou. A centelha que animou a carne dissolve-se no todo, como a gota que retorna ao oceano. E nesse instante, deixa de ser gota. Não há trono de juízes, não há fila de espera para um paraíso. O que existia como eu, esta identidade frágil que pensa, sofre, ri e sonha, devolve-se ao campo vivo que chamamos de terra e, por meio dela, ao próprio Criador. Essa verdade, quando aceita, não rouba a esperança. Ela devolve a vida ao lugar certo, aqui e agora, porque percebemos que a oportunidade é viver enquanto a centelha está condensada neste corpo, partilhando a experiência única de ser humano. A ideia de que cada alma é uma partícula isolada, destinada a preservar a sua forma e a reencontrar-se intacta noutro plano, é uma fantasia consoladora, mas fantasia não liberta. A centelha não é um objeto que possa ser guardado. É vibração que se expande e se funde. Quando regressa, volta a ser oceano, volta a ser criador. Cada átomo, cada sopro, cada faísca de vida é uma expressão do mesmo espírito. Por isso, quando uma vida se encerra, nada é perdido. A experiência dessa vida passa a viver em todo o resto. O que um átomo sente, de algum modo todos os outros registram. A alma habita o átomo, e por isso a terra guarda a memória de tudo que foi amado, sofrido, aprendido. Este episódio é para dizer aos que temem a morte: não há abismo à frente. Há apenas a entrega de volta ao todo. E para lembrar aos que desperdiçam o presente esperando um reino perfeito, não haverá palco maior que este. Aqui está a cena principal, e é nela que o Criador experimenta a si mesmo. É por isso que cada gesto importa. É por isso que cada instante é sagrado. No silêncio entre o nascer e o morrer, a centelha vibra o mistério do eterno. E quando voltar à fonte, levará consigo o perfume do que foi vivido, não como lembrança pessoal, mas como nota a mais na canção infinita da vida. Hoje abrimos este episódio não para falar de fantasmas ou promessas, mas para reconciliar-nos com a verdade que sustenta o ciclo. Nascer é emprestar forma. Morrer é devolver a forma. Nenhum de nós é dono da centelha. Somos apenas a gota que por um tempo dança à luz do sol. E isso basta para ser belo. Capítulo 1. A sombra do medo.
Desde que a consciência humana despertou para o mistério da finitude, a morte tornou-se uma sombra que acompanha cada passo. Antes mesmo de erguer cidades ou escrever leis, o homem já enterrava seus mortos com flores e pigmentos, como se pressentisse que havia algo a ser honrado além da carne. O medo da morte é talvez o primeiro mito que nos uniu como espécie. Ele moldou ritos, cantos, armas e fronteiras. A sombra do medo ensinou que o trovão era a voz dos deuses, que a peste era castigo, que a velhice era sinal de dívida com forças invisíveis. Em todas as culturas antigas, o medo do desconhecido fez nascer sacerdotes que prometiam explicações. Assim surgiram as primeiras narrativas sobre o além, não para mentir, mas para oferecer conforto diante do inevitável. No entanto, esse conforto trazia uma condição: obedecer. Quem cumprisse os rituais, quem se curvasse aos deuses, atravessaria em paz para o outro lado. Quem não obedecesse sofreria tormentos eternos. A sombra do medo, usada como instrumento de poder, tornou-se um dos alicerces mais duradouros das civilizações. Reis governaram com cetros numa mão e promessas de paraíso na outra. Guerras foram travadas em nome da salvação das almas. Milhões morreram acreditando que a morte lhes abriria a porta de uma glória distante. Essa herança ainda ecoa nos dias de hoje. Muitos continuam a viver como estrangeiros do próprio corpo, como hóspedes temporários num mundo que tratam como hotel de passagem. Vivem com pressa de partir, acumulando méritos, temendo erros, evitando a experiência plena da vida por causa daquilo que lhes disseram que viria depois. É um modo de viver amputado do presente. Por trás dessa lógica está o medo. O medo de que o fim seja um vazio frio. O medo de que o eu, tão cuidadosamente construído, se desfaça sem deixar vestígio. O medo de que não haja reencontros nem tribunais celestes para fazer justiça às dores sofridas. Mas o medo é uma lente que distorce a realidade. Quando aceitamos que a morte é parte do ciclo, o medo se desfaz como névoa ao sol. O corpo, sabemos, volta à terra. O que nem sempre admitimos é que a centelha que animou esse corpo não se perde, mas retorna à fonte que a gerou. Essa verdade, simples e antiga, foi encoberta por séculos de doutrinas, não porque fosse difícil de compreender, mas porque, sendo simples, tirava das mãos do poder religioso o monopólio do consolo. Se todos soubessem que, ao morrer, voltariam naturalmente ao oceano do qual vieram, não haveria necessidade de intermediários entre a vida e o mistério. Não haveria indulgências a comprar, nem templos obrigatórios a frequentar. O medo alimentou impérios, e enquanto isso, o presente foi sendo desvalorizado. Hoje, no entanto, a ciência observa a vida com outros olhos. Vemos que nada se perde na natureza. Matéria e energia apenas mudam de estado. O átomo de carbono, que nos dá calor hoje, pode ter feito parte de uma estrela extinta há bilhões de anos. Por que seria diferente com a centelha que nos anima? O medo é uma ilusão criada pelo ego que quer permanecer único para sempre. Mas a verdade é mais bela do que a permanência. É a continuidade do todo. A morte não apaga, transforma. O que nos assusta não é a transformação, é a perda da forma que conhecemos. O primeiro passo para nos libertarmos dessa sombra é aceitar que a forma é passageira, mas a vibração que lhe dá vida é eterna porque pertence ao campo maior. Este capítulo nos convida a olhar para o medo da morte não como inimigo, mas como eco de um tempo em que a ignorância precisava de histórias para suportar o desconhecido. Agora sabemos mais. Podemos atravessar esse medo com outra consciência. A morte não nos rouba a vida, ela a devolve. E quando essa ideia deixa de ser apenas conceito e se torna sentimento, a sombra perde a força. A morte, então, deixa de ser fantasma para se revelar como rito natural de retorno. Assim abrimos caminho para compreender a centelha que habita o átomo, tema do próximo capítulo. Capítulo 2. O sopro que habita o átomo.
Se quisermos entender o que somos para além do corpo, é preciso abandonar por um instante a ideia de que a alma é algo separado, suspenso sobre a carne, como um fantasma. A tradição popular imaginou a alma como um brilho que se esconde em algum ponto do peito ou atrás dos olhos, esperando a hora de partir. Essa imagem é poética, mas incompleta. A centelha não é hóspede da carne, é a própria tessitura da matéria. O que chamamos de corpo é, na verdade, um concerto de átomos vibrando em padrões que a biologia conseguiu organizar para sustentar consciência. Cada átomo, seja de carbono, oxigênio ou ferro, guarda em si a memória da criação, não como memória de fatos, mas como vestígio do sopro que o fez existir quando o universo ainda era só energia em expansão. Esse sopro é presença, não se acumula em templos, não depende de rituais. Está no pó das estrelas, nas rochas antigas, nas águas que se movem, no ar que respiramos. Quando dizemos que a alma habita o átomo, não estamos usando metáfora vazia. Estamos reconhecendo que a matéria não é morta. Ela é viva em sua essência vibracional. A física moderna já sabe que o átomo não é bloco sólido. É espaço quase vazio, atravessado por campos de energia e por partículas que surgem e desaparecem como lampejos. Entre essas oscilações invisíveis, vibra algo que a ciência descreve como energia de vácuo, mas que as tradições antigas chamaram de sopro vital. É nesse pulsar que a vida encontra fundamento. Cada partícula que nos compõe vibra em sintonia com todas as outras partículas do universo. Não há isolamento real. O que chamamos de eu é apenas uma forma temporária dessa vibração coletiva. Quando nascemos, a centelha não entra no corpo. Ela se condensa na forma que o corpo oferece. E quando morremos, essa condensação se desfaz e a vibração volta a espalhar-se pelo todo. Não existe um depósito de almas esperando novos corpos. Existe a continuidade do sopro que jamais deixou de estar presente. Essa visão não diminui a dignidade da existência individual. Pelo contrário, faz-nos perceber que nunca estivemos sozinhos. Cada célula do nosso corpo é uma colônia de átomos em comunhão. Cada átomo é uma centelha da Terra. Cada centelha é um fragmento do Criador. Por isso, o que vivemos não se perde. O que sentimos, pensamos, sofremos e aprendemos deixa uma marca sutil na vibração da matéria, e essa marca ecoa em outras formas de vida. Assim, a experiência de cada um alimenta silenciosamente a experiência de todos. Se hoje uma criança respira, há nela átomos que já respiraram oceanos antigos, florestas desaparecidas, corpos de animais extintos e lágrimas de gente que jamais conheceremos. Isso não é poesia, é continuidade material e energética. Compreender que a alma habita o átomo muda a maneira como vemos a morte. Não é uma partida para outro lugar, é a dissolução de uma configuração temporária. A centelha não vai embora, apenas deixa de estar contida na forma que chamávamos de eu. Ela retorna à fonte, que é o mesmo campo do qual vieram todos os outros seres. Essa percepção também desfaz a ideia de superioridade entre espécies ou entre pessoas. Se cada átomo é portador do mesmo sopro, então não há hierarquia de essência. Há apenas diferentes expressões da mesma vida. Isso nos torna responsáveis por cada gesto, porque todo gesto ressoa no campo comum. Ao perceber isso, torna-se impossível ver a morte como aniquilação. A centelha não cessa, ela muda de estado. E quando voltamos à Terra, não levamos conosco lembranças individuais, mas devolvemos ao todo a riqueza das experiências vividas, como quem devolve à fonte a água que bebeu do rio. Essa compreensão também consola os que sofrem pela perda de alguém. A presença que amaram não desapareceu. Ela vibra agora distribuída no tecido vivo do mundo. O abraço que não foi dado ainda respira na brisa que toca outra pele. A voz que se calou ainda ressoa na vibração dos átomos que partilhou conosco. Somos uma imensa rede de presença compartilhada. Nada está isolado.
Nada está perdido. O sopro que habita o átomo é a prova silenciosa de que a vida é mais ampla do que a forma. E a morte não é mais do que a libertação dessa forma. Assim, se quisermos conhecer a eternidade, não precisamos olhar para o céu distante. Basta olhar para a intimidade da matéria que nos compõe e perceber ali o mesmo sopro que vibra nas estrelas. Essa é a chave para entender a metáfora da gota e do oceano, que nos guiará no próximo capítulo. Capítulo 3. A gota e o oceano. Imagine um instante em que uma gota de chuva desprende-se da nuvem. Por alguns segundos, ela existe como forma única. Tem contorno, peso, reflexo, até mesmo um destino que parece exclusivo. Se cai sobre a folha de uma árvore, brilha no verde. Se cai no asfalto quente, evapora depressa. Se chega ao mar, torna-se de novo oceano. Nada mudou na sua essência, apenas na maneira de existir. Assim é a centelha que chamamos de alma individual. Durante o tempo em que está condensada num corpo humano, parece ser diferente de todas as outras. Ganha nome, voz, memórias, desejos, medos. Cada pessoa acredita ser uma entidade única, cercada por fronteiras nítidas. Mas a individualidade é apenas a forma da gota. Quando a vida cessa, a membrana invisível que sustentava essa individualidade se rompe e a centelha volta a se diluir no todo. O que retorna não é um alguém com lembranças intactas, é a própria água que sempre pertenceu ao oceano, agora livre para misturar-se novamente. Essa imagem dissolve a ilusão de separação, ajuda a entender que a ideia de um céu dividido em regiões, com almas mantendo seus rostos, histórias e relações humanas, é um produto da imaginação alimentada pelo medo de desaparecer. O Criador não recolhe fragmentos para mantê-los engarrafados em prateleiras de eternidade. O Criador é mar. Tudo que se manifesta como gota volta a ser mar. A beleza está no percurso que cada gota faz antes de retornar. A curva da queda, o lugar onde brilha, a vida que toca. A importância do percurso não está em quanto dura, mas em quanto de luz reflete, enquanto existe como forma. Por isso, o presente é sagrado. É a fase em que a gota tem a oportunidade de ser irrepetível. Quando alguém morre, choramos a ausência da forma. Choramos porque já não vemos a gota que conhecíamos, mas esquecemos que a água da qual era feita nunca se perdeu. Ela já está misturada ao oceano que nos cerca e que nos sustenta. Se um dia voltarmos a nos encontrar não como pessoas, mas como partículas do mesmo mar, será impossível distinguir onde começa um e termina o outro. Essa fusão é o destino de todos os seres vivos. Compreender isso não diminui a dignidade da vida humana. Ao contrário, amplia-a. Mostra que cada gesto, cada emoção, cada ato de amor ou de dor é uma contribuição ao oceano coletivo. O que a gota vive, o mar inteiro assimila. E quando outra gota se formar, noutro tempo, em outro corpo, receberá algo da experiência de todas as que já se dissolveram. Não porque uma identidade tenha migrado, mas porque o oceano guarda todas as vibrações que já o tocaram. Essa é a verdadeira continuidade. Não a permanência do indivíduo, mas a permanência do legado vibracional. Tal visão nos convida a abandonar a obsessão pela sobrevivência pessoal após a morte e a cultivar, no tempo que nos é dado, uma vida plena e significativa. Se a gota voltará ao oceano, que ao menos volte leve, sem ódios acumulados, sem amarguras não resolvidas, deixando atrás de si um rastro de bondade e de beleza. A dissolução no todo não é perda, é plenitude. No oceano, cada gota reencontra a origem e a finalidade. A fé nesse retorno não exige templos nem sacerdotes. Exige apenas a aceitação humilde de que viemos da terra e a ela pertencemos. Assim, a morte deixa de ser ameaça para se tornar rito de reconciliação. Percebendo essa verdade, o medo perde seu domínio e a vida presente ganha outra intensidade. Não estamos aqui para acumular méritos para um paraíso futuro.
Estamos aqui para experimentar o milagre da forma, sabendo que quando ela cessar, não teremos sido inúteis, teremos enriquecido o mar comum. Esta é a mensagem da gota e do oceano. Somos únicos apenas enquanto dura a queda. Somos eternos porque nunca deixamos de ser água. No próximo capítulo, veremos como a promessa de um depois ilusório fez muitos desperdiçarem essa dádiva do instante e transformou a esperança em prisão. Capítulo 4. O engano do depois. Ao longo da história, o homem buscou aliviar a angústia diante da morte, imaginando mundos além deste. Foram criados céus radiantes e infernos ardentes, jardins de delícias e vales de punição, todos organizados de acordo com códigos morais, leis religiosas e méritos de conduta. Esses cenários ofereciam consolo, mas também se tornaram ferramentas de poder. A promessa do depois foi usada para disciplinar multidões, justificar guerras santas e manter povos inteiros em obediência cega. A esperança do paraíso transformou-se em moeda de troca. Cumpra as regras, aceite a dor, suporte a injustiça e após a morte serás recompensado. O efeito psicológico desse imaginário é profundo, gera resignação, adia decisões, anestesia a consciência crítica. Quantos não deixaram de lutar por dignidade na terra, acreditando que um dia o sofrimento se converteria em glória celestial? Quantas vidas foram vividas pela metade, com medo de errar, presas ao desejo de agradar divindades ou autoridades espirituais? Esse engano, a expectativa de que a vida verdadeira só começará depois da morte, roubou de gerações a plenitude do presente. As pessoas deixaram de perceber que a própria vida já era a dádiva, já era o lugar sagrado onde a centelha podia criar, amar, aprender e transformar o mundo ao redor. O depois prometido tornou-se uma fuga. Para alguns, serviu de desculpa para a passividade. Para outros, de justificativa para a violência em nome de recompensas futuras. E enquanto os olhos miravam o céu, a terra foi negligenciada. Florestas foram queimadas, rios contaminados, povos dizimados, sob a crença de que tudo isto era apenas cenário temporário, descartável, um campo de provas. Essa visão distorcida faz da existência presente uma etapa secundária, um corredor estreito para um palácio inalcançável. Mas a vida não é corredor, é a própria sala do encontro. O Criador não nos emprestou corpo e consciência para que os desprezássemos à espera de uma morada mais nobre. Ofereceu-nos a chance de experimentar aqui a beleza da matéria viva. O engano do depois também distorce a relação com o tempo, cria ansiedade, pois a salvação torna-se objetivo futuro que nunca se sabe se será alcançado. Ameaça com castigos eternos para manter corações submissos. Essa pressão mina a alegria do instante, obscurece a gratidão pelas pequenas coisas, faz da espiritualidade um comércio de méritos e culpas. Enquanto isso, o presente, que é o único espaço onde podemos amar, aprender, consolar, criar e perdoar, vai sendo desperdiçado. Viver em função de uma promessa futura é como recusar a primavera esperando um jardim que só existe em sonhos. O agora é a única terra fértil onde a centelha pode florescer. Compreender que não há palco reservado além da vida terrena devolve à existência sua urgência e seu valor. Cada riso, cada gesto de bondade, cada partilha sincera passa a ser reconhecido como parte do eterno, não como simples teste. Essa mudança de perspectiva não nega a espiritualidade. Pelo contrário, devolve-lhe autenticidade, pois liberta a fé do medo e a coloca no coração do cotidiano. Ao percebermos que a centelha volta ao todo e não leva consigo medalhas nem títulos, desaparece a lógica das hierarquias celestes. Não há troféus a disputar, não há tronos reservados, não há coroas para uns e esquecimento para outros.
Há apenas a contribuição que cada vida entrega ao oceano comum. A consciência desse fato tem poder transformador. Faz com que o cuidado com a terra, com o outro e consigo mesmo deixe de ser obrigação moral e se torne gesto natural de reverência à oportunidade única do presente. A vida, assim, deixa de ser um exame e passa a ser celebração lúcida. Quando desatamos a mente da ilusão do depois, libertamo-nos de um dos mais antigos instrumentos de contenção psicológica. Descobrimos que não precisamos esperar por um reino distante para viver de modo íntegro, generoso e desperto. O reino é um instante em que respiramos, é a mesa onde partilhamos o pão, é a lágrima que enxugamos, é a mão que levantamos para proteger a vida. Este capítulo não nega a esperança, apenas a devolve ao lugar certo, não no horizonte inalcançável, mas no agora. E esse agora, quando vivido com consciência, é por si só eterno. No próximo capítulo, mergulharemos na memória da Terra, para compreender que não somos estrangeiros neste mundo, mas parte do mesmo organismo vivo que nos gerou e para o qual retornamos. Capítulo 5. A memória da Terra. Há uma ilusão muito antiga de que somos hóspedes num planeta estranho, passageiros que usam a Terra apenas como abrigo temporário para cumprir uma travessia rumo a um destino superior. Essa ideia reforçou a crença de que a matéria é inferior, de que o corpo é um fardo e de que o mundo físico é um estágio de provação. No entanto, tudo o que nos compõe, cada osso, cada gota de sangue, cada pensamento que circula entre sinapses, é feito da própria substância da Terra. Não há linha divisória entre nós e ela. O ferro do nosso sangue veio de estrelas mortas que fertilizaram o planeta há bilhões de anos. O cálcio que sustenta nossos ossos foi mineral dissolvido nas águas antes de ser concha, depois rocha e, por fim, alimento. A água que circula em nossas veias já passou por nuvens, raízes e rios incontáveis vezes. A Terra não é cenário. É a mãe que nos emprestou seus próprios elementos para que pudéssemos ter corpo. Por isso, quando o corpo morre, não há tragédia. É apenas a devolução do que nos foi confiado. A Terra recebe de volta aquilo que sempre lhe pertenceu. O que chamamos de eu é, em grande parte, um arranjo temporário de matéria emprestada. Essa consciência dissolve o sentimento de posse e devolve ao corpo sua condição de templo passageiro. Mas há algo mais profundo. A Terra não apenas nos fornece matéria, ela também guarda memória. Cada folha caída, cada animal que respirou, cada ser humano que amou e sofreu, deixou uma impressão sutil no campo vivo do planeta. Essa memória não está escrita em livros nem esculpida em pedra. Está gravada nos átomos que voltam ao ciclo, nos padrões de energia que se reorganizam, nos registros silenciosos que a natureza conserva. A ciência começa a perceber fragmentos desse fenômeno quando estuda, por exemplo, como ambientes preservam sinais químicos de vidas passadas ou como ecossistemas inteiros reagem a presenças humanas desaparecidas há séculos. As tradições antigas chamavam isso de espírito da terra ou de memória do solo. Quando devolvemos o corpo à terra, não o entregamos a um vazio. Ele volta para um organismo maior que reconhece e integra cada elemento. O planeta inteiro é um vasto corpo vivo, sustentado por redes de interdependência invisíveis que conectam árvores, águas, ventos, bactérias e gente. Essa percepção muda a forma como vemos a morte. Deixa de ser perda para tornar-se reintegração. Também muda a ética com que vivemos. Se sabemos que a Terra guarda memória, percebemos que tudo o que fazemos deixa marcas. Nossos gestos de cuidado nutrem o solo. Nossos descuidos também permanecem. Nada do que existe se apaga sem rastro. A memória da Terra não julga, mas registra. E esse registro silencioso alimenta novas formas de vida. Assim,
A experiência de cada ser humano se mistura à história mineral e vegetal do planeta. Somos capítulos de uma narrativa muito mais ampla do que nossa biografia individual. Essa consciência traz humildade. Percebemos que não somos donos da Terra nem herdeiros de um mundo à parte. Somos células do mesmo organismo. Traz também reverência. Cada pedra e cada rio são, de certo modo, nossos parentes. Quando entendemos que a morte devolve à Terra a matéria e a vibração que um dia recebemos dela, surge uma nova gratidão. Não há abandono no fim da vida. Há um regresso ao colo que nos sustentou desde sempre. E quando pensamos nos que amamos e partiram, podemos imaginá-los não em lugares distantes, mas espalhados por cada grão de areia, por cada sopro de vento, por cada onda que toca a praia. Estão presentes, invisíveis, na seiva das árvores, nos minerais do solo, nos ciclos das chuvas. A memória da terra é também nossa continuidade. Quem compreende isso sente que pertence, que nunca esteve de passagem, que vive e morre em casa. No próximo capítulo, falaremos do Criador que vive todas as formas, mostrando que essa memória planetária é parte de algo ainda maior, a própria vida experienciando-se em cada átomo. Capítulo 6. O Criador que vive todas as formas. Quando olhamos para a vastidão do universo, é natural imaginar o Criador como um ser separado, situado em algum ponto inacessível, observando a vida como quem assiste a um espetáculo. Durante séculos, culturas distintas ergueram essa imagem de um Deus distante. Ora, como soberano, sentado num trono de nuvens. Ora, como arquiteto que construiu o cosmos e depois se retirou, deixando as criaturas à própria sorte. Mas essa visão carrega a sombra da separação e reforça o medo do abandono. Se o Criador está longe, resta-nos buscá-lo através de intermediários e esperar sinais vindos de fora. A perspectiva que se revela quando percebemos que a centelha habita cada átomo dissolve esse abismo. O Criador não é espectador, é a própria cena. A vida que pulsa nas estrelas, no vento e no sangue, é a presença criadora experimentando a si mesma. Cada ser vivo é um modo singular de sentir o universo a partir de dentro. É como se a consciência primordial, para conhecer-se por completo, precisasse vestir inúmeras formas: a água que corre, a pedra que sustenta, a ave que voa, a criança que sorri, a árvore que resiste ao inverno. Somos parte desse movimento de autoconhecimento do todo. Não fomos colocados na Terra para apenas provar fidelidade ou para cumprir um teste moral. Fomos tecidos na Terra para que o próprio Criador pudesse tocar a textura da carne, saborear frutos, ver cores, descobrir o sabor do riso e da lágrima. A experiência de cada criatura é uma janela aberta para a consciência do todo. Nada é irrelevante. A vibração de um inseto, o calor de uma fogueira, a brisa que move as folhas, tudo é memória sensorial do universo sobre si mesmo. A centelha que chamamos de eu não é visitante. É a própria presença criadora focada num ponto específico, por um tempo específico. Quando esse tempo termina e a forma se desfaz, a experiência colhida retorna ao todo, enriquecendo-o com nuances que só aquela perspectiva poderia oferecer. É como se cada vida fosse uma palavra pronunciada pelo Criador para descrever um aspecto de si. Ao fim da frase, a palavra volta ao silêncio, mas o significado permanece. Essa compreensão desarma o orgulho humano que coloca nossa espécie acima das demais, como se fôssemos o objetivo final da criação. A dignidade humana está em participar conscientemente dessa experiência, não em dominá-la. Também dissolve a ideia de que a morte seja castigo ou prêmio. É apenas o ponto em que a palavra termina e se devolve ao silêncio do qual veio. Quando olhamos a vida por esse prisma, cada ato cotidiano ganha sentido maior. Dar água a uma planta, cuidar de um animal ferido, ouvir o sofrimento de alguém, tudo isso deixa de ser mera gentileza
e torna-se reverência ao Criador que habita aquela forma. A mesma força que move o coração humano move a raiz da árvore em busca de água. Reconhecer isso gera humildade e gratidão e traz um consolo profundo. Ninguém morre isolado, porque ninguém jamais esteve separado. Quando um ente querido parte, o que nos consola não é a promessa de que ele continuará igual em outro plano, mas a certeza de que a experiência dele agora respira em cada molécula do ar, vibra em cada raio de luz que atravessa as nuvens. O Criador, vivendo todas as formas, conhece-nos melhor do que qualquer narrativa religiosa poderia descrever, porque sente conosco cada instante. Essa visão convida a viver com responsabilidade, ferir a terra, humilhar outro ser, destruir ecossistemas, é ferir a própria presença que nos anima. Do mesmo modo, proteger, cuidar, educar, criar beleza é ampliar a experiência do todo. Nada se perde. Tudo retorna como contribuição para a memória viva do universo. Assim, a morte deixa de ser interrupção e torna-se devolução de percepções. O Criador não recolhe troféus, nem castiga fracassos. Recolhe impressões, sons, cores, afetos. E cada vez que uma nova vida surge, nasce impregnada desse legado silencioso. Somos, portanto, participantes e herdeiros de um mesmo processo. A vida tentando compreender-se e aperfeiçoar-se. Quando aceitamos essa verdade, a fé deixa de ser esperança cega e transforma-se em confiança lúcida. Estamos imersos no próprio ser que nos criou. Não há distância, não há estrangeiros. Viver torna-se, assim, ato de celebração consciente e morrer, ato de restituição amorosa. No próximo capítulo, veremos como a ilusão de separação alimenta conflitos e sofrimento e como o reconhecimento de que todos pertencemos ao mesmo corpo vivo dissolve fronteiras internas. Capítulo 7. O fim da separação. A mais profunda raiz do sofrimento humano está na ideia de que somos seres separados. Desde cedo, aprendemos a distinguir o eu do outro, a traçar linhas invisíveis que dividem famílias, tribos, nações, raças, credos, corpos e até pensamentos. Essa sensação de isolamento parece tão natural que poucos percebem que ela é uma construção mental, não uma lei da existência. A ciência mostra que tudo que existe está interligado por redes de trocas sutis, moléculas de ar que circulam, cadeias alimentares que conectam espécies distantes, campos magnéticos que unem astros, bactérias que nos habitam e permitem que vivamos. Ainda assim, continuamos a agir como se fôssemos ilhas flutuando num vazio. Essa ilusão de separação, alimentada pelo ego e reforçada por sistemas de crenças, gerou medos e rivalidades, criou muros, cercas, bandeiras, castas, rótulos, criou a noção de que uns são melhores ou mais próximos do Criador do que outros. A partir daí, nasceram preconceitos, guerras e escravidões. Por acreditar que somos unidades isoladas, buscamos acumular riqueza, território, poder, certezas, como se a sobrevivência dependesse de possuir mais que o vizinho. O mesmo equívoco se prolongou para o plano espiritual. A ideia de uma alma individual, destacada do restante da vida, reforçou o medo da morte e a esperança de uma continuidade pessoal exclusiva, onde uns teriam privilégios eternos e outros punições. Essa crença fez com que muitos lutassem para salvar apenas a si próprios, esquecendo que não existe salvação que não alcance o todo. Quando a gota se acredita independente do oceano, vive atormentada com a possibilidade de desaparecer. Quando se reconhece parte da água, descobre que nunca deixou de existir. O fim da separação começa como percepção íntima. Compreender que o mesmo sopro que anima o meu corpo pulsa também no corpo do outro humano, animal ou vegetal. Não é metáfora. As mesmas partículas que respiramos já habitaram criaturas de todos os tempos.
A seiva que corre num tronco hoje pode amanhã circular no sangue de um filho. O ar que entra nos nossos pulmões foi soprado por pulmões ancestrais. A centelha é partilhada. Quando aceitamos que a vida é um único campo vibrante, as fronteiras do ego perdem a rigidez. A compaixão deixa de ser virtude rara e passa a ser resposta natural. Não é preciso decidir amar. Basta reconhecer-se no outro. Da mesma forma, a morte perde o poder de nos dividir. Aquele que parte não vai para longe, apenas devolve a forma que o separava do resto e torna-se novamente presença disseminada por tudo. O luto deixa de ser ruptura para se tornar transformação do vínculo. Já não podemos abraçar o corpo, mas podemos sentir a pessoa no vento, na chuva, no brilho das folhas, na memória viva que ficou inscrita no campo da terra. Quando a ilusão de separação se desfaz, a hierarquia entre criaturas também se dissolve. Nenhuma vida é descartável, nenhuma espécie é intrusa, nenhuma raça é superior. Compreendemos que machucar o outro é ferir a nós mesmos, que degradar a terra é mutilar a nossa própria carne. Esse reconhecimento traz paz interior, porque cura a ansiedade do ego, aquela voz que insiste em provar que é especial, única, indispensável. A verdade é que somos únicos apenas na forma, mas iguais na origem e no destino. A consciência dessa unidade liberta do medo da perda e da necessidade de competir por atenção divina. O Criador não faz favoritismos, porque não há outros para favorecer. Há apenas expressões diversas do mesmo ser. Quando despertamos para essa realidade, começamos a viver de modo mais simples, mais compassivo e mais atento ao presente. O fim da separação não é utopia distante, é atitude que nasce agora, no instante em que olhamos para alguém ou para um animal, uma planta, um rio, e vemos nele a mesma centelha que vibra em nós. Se essa visão se espalhar, muitas das dores que nos acompanham perderão sentido. Conflitos religiosos, guerras por território, ódios herdados de gerações dissolver-se-ão como névoa ao sol. Ainda haverá desafios, mas não haverá inimigos. A morte não será fronteira a temer, mas passagem compartilhada. Assim, a consciência da unidade não apenas consola o coração individual, tem potencial para transformar sociedades inteiras. O próximo capítulo revelará como essa compreensão muda também a percepção do tempo. Veremos que a eternidade não é um lugar, mas um estado do instante. Capítulo 8. A eternidade do instante. A mente humana foi ensinada a imaginar a eternidade como uma linha infinita que se estende para frente e para trás, uma estrada sem fim, onde a vida continuaria a caminhar depois da morte. Essa imagem, embora confortante, mantém-nos presos à ideia de tempo como sucessão interminável de dias. Mas a verdadeira eternidade não é uma sequência de horas que nunca termina. É a qualidade do instante que não se esgota. Vivemos cercados por relógios e calendários, por datas de nascimento e de despedida. E assim acreditamos que a existência é feita de etapas, como capítulos de um livro que se folheia em direção a um final. Essa visão linear é útil para organizar tarefas, mas não descreve a experiência real da vida. O que chamamos de agora é o único lugar onde o ser realmente existe. Nem o passado, nem o futuro podem ser tocados fora do presente. São memórias e expectativas que habitam a mente. Tudo o que foi vivido, quando lembrado, é trazido de volta a este instante. Tudo o que será vivido, quando imaginado, é projetado neste mesmo instante. Portanto, todo o universo que nos é acessível está contido no agora. É nele que respiramos, que sentimos, que amamos, que sofremos. Se há um ponto de contato entre a centelha e o Criador, é este, o instante presente, onde o tempo cessa de ser linha e se torna centro. Essa percepção muda a forma de encarar a morte. O medo do fim vem da crença de que a linha do tempo
se interromperá bruscamente, arremessando-nos para um vazio desconhecido. Mas se entendemos que o que temos é apenas o agora, percebemos que nada se perde. O instante não pode ser destruído. Ele é sempre o mesmo campo aberto, onde formas surgem e desaparecem. O corpo nasce, envelhece e se desfaz dentro desse mesmo instante, como onda que se levanta e depois se recolhe no mar. A onda não leva consigo o mar. Apenas cessa de ter a forma que chamávamos onda. A eternidade, então, não está no prolongamento da onda, mas no mar que continua. Quando nos fixamos no futuro, perdemos a profundidade do instante. Trocamos a eternidade presente por uma promessa distante. É por isso que tantas pessoas vivem apressadas, ansiosas, para chegar a um ponto imaginário onde, enfim, começarão a viver de verdade. Mas não há outro ponto. A vida acontece aqui, no exato segundo em que respiramos. É aqui que podemos amar, perdoar, agradecer, aprender. Tudo o mais é ilusão de espera. Essa compreensão é libertadora. Não precisamos acumular dias para alcançar a eternidade. Basta abrir os olhos para a plenitude do agora. O agora é sempre novo e, ao mesmo tempo, sempre eterno. O Criador experimenta a si mesmo em cada instante de cada forma viva. E cada gesto consciente de presença é uma partilha dessa eternidade. Quando aceitamos isso, a angústia do relógio enfraquece. O medo de morrer diminui, porque entendemos que nada nos arranca do agora. Apenas mudamos a forma de participar dele. O riso de uma criança, a luz dourada do entardecer, o cheiro do pão quente, cada detalhe se torna sagrado, porque é a expressão imediata do eterno. Também as dores e perdas se integram de outra maneira, não como obstáculos, mas como partes da textura do instante que nos amadurece. Perceber a eternidade no instante dá sentido à finitude do corpo e nos chama a viver com atenção plena. Cada encontro, cada palavra dita, cada silêncio partilhado passa a ter valor incomensurável, pois sabemos que é irrepetível na forma, embora eterno na essência. Não precisamos mais correr atrás de um amanhã perfeito, nem esperar um paraíso futuro. Podemos viver a dádiva agora, sem negar os limites, mas honrando-os como moldura da beleza presente. Quando morremos, deixamos de ser a forma que atravessa os minutos, mas a vibração que fomos continua a ressoar no tecido do instante, que não se esgota. Assim, viver conscientemente é saborear a eternidade, enquanto ela se manifesta como um momento humano. Essa visão também nos aproxima uns dos outros. Sabemos que o instante que partilhamos é o mesmo campo que nos contém a todos. Não estamos em linhas paralelas de tempo. Estamos imersos no mesmo centro atemporal, observando a dança das formas. O reconhecimento dessa verdade muda a qualidade de cada gesto. Não mais desperdiçamos horas à espera de redenção futura, pois sabemos que o ato de amar hoje já é redentor. Não deixamos a bondade para amanhã, porque só existe este dia. A eternidade do instante convida a viver com simplicidade e intensidade, libertando-nos da tirania do relógio e da ansiedade pelo futuro. No próximo capítulo, veremos como essa consciência do presente se transforma em bálsamo para os que sofrem com a perda. Capítulo 9. Consolo aos que choram. Há dores que parecem não caber no peito humano. A perda de alguém que amamos é uma dessas dores. Ela atravessa a razão, cala as palavras, transforma a luz do dia em um silêncio espesso. Por mais que a mente compreenda que a morte é parte do ciclo natural, o coração sente como se tivesse sido arrancado de um território seguro. Não há discurso fácil que elimine essa sensação, mas é possível encontrar consolo quando compreendemos o que realmente acontece com a centelha e com a presença do que partiu. Choramos porque acreditamos que a pessoa deixou de existir, que o vínculo foi cortado e que o amor que nos ligava ficou suspenso no vazio. No entanto,
Se lembrarmos que a vida não se extingue, mas apenas muda de estado, percebemos que a separação é de forma, não de essência. O que nos tocou, o que compartilhamos, não foi apenas carne e palavras, foi vibração. E a vibração não se perde. Ela continua no campo comum que nos envolve. Quando alguém morre, devolve à terra o corpo e devolve ao oceano da vida a experiência acumulada. Aquilo que parecia confinado, aquela identidade, agora se espalha. As memórias que partilhamos, os gestos de bondade, os risos divididos e até as discussões que nos fizeram crescer, continuam vibrando, influenciando de maneira sutil as pessoas e lugares que tocamos juntos. Não há como medir, mas todos sentimos quando entramos num ambiente que já foi impregnado pela presença de alguém especial. Há calor, há ternura, há um perfume de lembrança que não se explica. Isso não é superstição. É a continuidade vibracional que a Terra guarda. Para os que sofrem a ausência, o luto precisa de tempo, pois a saudade é natural. Ela é a memória da forma que se foi. Mas podemos aliviar a dor quando entendemos que a presença amada não desapareceu, apenas se tornou difusa, invisível, integrada a tudo. Aquela voz que nos consolava agora se mistura ao canto do vento. Aquele abraço que nos fortalecia agora respira no calor do sol, que nos toca a pele. Os que partem não são prisioneiros de um lugar distante. Estão livres no campo da vida, espalhados nas coisas simples que nos cercam. Quando falamos com eles em pensamento, não precisamos imaginar portões ou escadas para alcançá-los. Basta entrar em silêncio e sentir que a vibração deles ainda permeia o ar que respiramos. O consolo também nasce da certeza de que, quando chega a nossa hora, não nos tornaremos estranhos nem entraremos num território desconhecido. Retornaremos para a mesma presença que já nos sustentava. A vida não nos entrega a um abismo, devolve-nos ao abraço do todo. Para muitos pais, filhos, amigos e companheiros que se despediram sem poder dizer a última palavra, esta verdade traz paz. Nada ficou perdido. As palavras não ditas transformam-se em gestos de gentileza com outros. Os abraços que faltaram tornam-se incentivo para que abracemos mais quem está aqui. As lágrimas que não foram enxugadas alimentam sementes que brotarão mais fortes depois da chuva. A dor do luto pode, assim, se converter em fonte de compaixão. Quem sofreu a perda passa a compreender melhor a fragilidade da forma e a valorizar o instante presente com mais profundidade. O consolo não está em imaginar reencontros pessoais num cenário celeste, mas em perceber que nunca deixamos de partilhar o mesmo campo de existência. Mesmo separados pelas formas, continuamos ligados pela vibração que sustenta tudo. Aqueles que amamos vivem em nós não como lembrança estática, mas como impulso de vida que segue adiante. Cada escolha que fazemos, cada passo que damos, carrega algo do que aprendemos com eles. Dessa maneira, permanecem conosco, não na fotografia pendurada na parede, mas no modo como sorrimos, no cuidado que temos com os outros, na força que encontramos em momentos difíceis. É possível, portanto, chorar sem desespero e lembrar sem cair na prisão da saudade. O amor que se ofereceu uma vez não se anula. Ele circula, fertiliza, transforma-se em novas formas de presença. Consolar não é esquecer, é descobrir que a ligação essencial não foi rompida. Essa descoberta devolve serenidade e gratidão, permitindo que a vida siga sem a culpa de deixar para trás quem partiu. Eles não ficaram para trás, tornaram-se horizonte. No próximo capítulo, esse horizonte se transforma em convite à ação. Veremos como a consciência da finitude e da continuidade nos chama a viver com mais coragem e plenitude. Capítulo 10. O chamado para viver. Toda a travessia que fizemos até aqui, refletindo sobre a morte, o retorno da centelha
e a eternidade do instante não teria sentido se não desembocasse num convite claro: viver plenamente enquanto a gota tem forma. Não há maior desperdício do que tratar a vida presente como mera sala de espera para um futuro idealizado. Não existe ensaio geral. Cada respiração já faz parte do espetáculo principal. A consciência de que somos feitos da mesma matéria da Terra e habitados pelo mesmo sopro que anima as estrelas deveria despertar em nós uma reverência diária pelo fato de estarmos vivos. Essa reverência não pede cerimônias grandiosas, pede olhos atentos às pequenas coisas: o nascer do sol refletindo na janela, a criança que sorri no mercado, a árvore que insiste em brotar na fenda do asfalto, o copo d'água que nos mata a sede. São nesses detalhes que a centelha revela o milagre de existir. A morte nos ensina, com sua inevitabilidade, que cada gesto é irrepetível. O abraço dado hoje não poderá ser repetido amanhã com a mesma textura. O silêncio compartilhado com alguém à beira do mar não terá igualdade se deixado para outro dia. É justamente essa fragilidade que torna cada momento precioso. Por isso, viver plenamente é não adiar gestos de amor, é não guardar palavras de perdão para ocasiões futuras, é não desperdiçar oportunidades de cuidar, criar e aprender. A consciência do retorno ao todo deveria libertar-nos das pequenas rivalidades e dos medos inúteis. Se no fim todos nos diluímos na mesma fonte, que sentido há em nutrir ressentimentos, colecionar ofensas, acumular bens como se pudessem nos acompanhar além da forma? Esses pesos apenas nos distraem daquilo que realmente importa, a qualidade da presença que oferecemos ao instante. Viver com essa clareza não é hedonismo inconsequente, mas compromisso com o valor do tempo. É compreender que cuidar do corpo é honrar a terra que o emprestou, que cuidar dos relacionamentos é fortalecer a rede de vida que nos sustenta, que cultivar conhecimento e virtude é enriquecer o oceano comum ao qual tudo será devolvido. O chamado para viver é também um chamado à coragem. Coragem para mudar o que precisa ser mudado, para enfrentar injustiças, para defender a dignidade do outro, para proteger a natureza da qual fazemos parte. Quando sabemos que não há um paraíso futuro para compensar omissões presentes, compreendemos que a responsabilidade é agora. O bem que não fazemos hoje não será magicamente reparado depois. A oportunidade perdida é uma nota ausente na canção que entregaremos ao oceano. Essa consciência nos torna mais atentos aos jovens, que herdam não apenas o planeta físico, mas também o legado vibracional das nossas escolhas. Educar, inspirar e proteger as novas gerações é parte essencial desse chamado. São eles que continuarão a experimentar a vida nas formas que virão. E o que plantarmos neles germinará no campo comum. O chamado para viver não significa ignorar a dor ou fingir alegria constante. Significa reconhecer a dor como parte do ciclo e, mesmo assim, escolher avançar, cultivar esperança lúcida, oferecer gentileza quando possível, construir algo belo mesmo em terreno difícil. Cada sorriso sincero, cada gesto de compaixão, cada palavra que consola deixa um rastro que o tempo não apaga. Assim, quando a gota retornar ao oceano, não levará consigo medalhas nem títulos, mas terá acrescentado ao todo a vibração de tudo o que foi vivido com verdade. É esse acréscimo que permanece. Por isso, viver é ato sagrado. Não se trata de buscar perfeição, mas de estar inteiro em cada passo, ciente de que cada instante é oportunidade irrepetível de expressar a presença do Criador através da forma humana. Se ouvirmos esse chamado, perceberemos que não existe vida comum. Toda vida é singular no seu percurso e essencial para a totalidade. O Criador, experimentando a si mesmo em cada um de nós, espera apenas que estejamos despertos para participar conscientemente dessa experiência. Quando respondemos a esse chamado, a morte deixa de ser ameaça
e passa a ser apenas mudança de estado. O medo perde espaço e a gratidão cresce. Esta é a conclusão natural da reflexão. Viver agora com lucidez, amor e coragem é a mais alta forma de espiritualidade. A centelha que ainda dança. Chegamos ao fim deste episódio, mas não ao fim da reflexão. Falamos da morte, porém não para celebrar o término, e sim para recuperar a grandeza da vida que nos atravessa agora. Se a gota que somos um dia retornará ao oceano, que seja dançando até o último instante, sob a luz que lhe foi dada. Compreender a morte como retorno nos devolve ao coração do presente. Não há recompensa futura mais preciosa do que a chance de existir neste instante, de olhar nos olhos de quem amamos, de sentir a textura do pão na boca, de ouvir a chuva no telhado. Cada experiência é um fragmento da eternidade que se revela na forma. A verdade que procurávamos nos templos, nos livros sagrados e nos discursos sobre o além sempre esteve gravada no pó da terra, na brisa que nos acaricia, na pulsação dos átomos que nos formam. A vida não nos foi dada como teste, mas como oportunidade de sermos a própria presença criadora, respirando, caminhando, sorrindo. Quando reconhecemos isso, o medo da morte se dissolve. Não precisamos mais adiar a alegria esperando por um reino futuro. Podemos honrar a centelha agora, enquanto ela brilha no corpo que habitamos. O chamado deste episódio é simples e urgente. Vive. Vive sem adiar gestos de amor. Vive sem esperar um céu que talvez exista apenas na promessa dos que quiseram controlar corações aflitos. Vive com coragem, sabendo que cada ato de bondade alimenta o oceano comum e permanece nele como herança para todas as formas de vida que virão. Aos que choram a partida de alguém, deixo este consolo. A presença amada não desapareceu, tornou-se horizonte e fertiliza a terra que nos sustenta. Aos que temem a própria partida, deixo este convite. Não desperdice o tempo que resta na expectativa de outro mundo. Este já é sagrado. Aos jovens que nos escutam, vocês que crescem cercados de distrações e incertezas, guardem esta verdade. A vida não é videogame que se reinicia depois da queda. Cada instante é tesouro irrepetível. Não entreguem os seus sonhos à espera de recompensas distantes, nem às ilusões de paraísos artificiais. Valorizem a terra que pisam, os corpos que têm, os amigos que encontram, o conhecimento que conquistam. O agora é palco de tudo. Viver intensamente, com lucidez e cuidado, é o maior ato de gratidão que podemos oferecer ao Criador que pulsa em nós. Que cada um que ouviu estas palavras encontre forças para reconciliar-se com o ciclo natural, nascer, viver, devolver. Que a morte deixe de ser fantasma para tornar-se mestra silenciosa, lembrando-nos da urgência de amar hoje. Se este episódio tocou algo em ti, partilha-o com quem mais precisa de conforto e clareza, especialmente com os jovens e com aqueles que vivem prisioneiros do medo do fim. Eles merecem saber que não há abismo à frente, apenas a continuação da vida sob outra forma. O holograma histórico existe para iluminar esses véus e oferecer palavra que liberta. Se desejares apoiar a continuidade desta missão independente, podes fazê-lo através do PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com. Cada contribuição ajuda a manter viva a chama de levar conhecimento e consolo a mais pessoas, em português e através das traduções automáticas do YouTube para outros idiomas. A vida é breve, mas a centelha é vasta. Não deixemos que o medo ou a espera roubem a beleza do instante. Honremos a dádiva de sermos, ainda que por pouco tempo, gotas conscientes dançando à luz do sol. Quando regressarmos ao oceano, levaremos conosco a vibração do que vivemos com verdade, e essa vibração continuará a cantar na memória da terra e na canção do Criador que vive todas as formas. Assim termina esse episódio. Que estas palavras
sejam semente de serenidade e de presença.